Olá, me chamo Ian Antônio. Eu estou aqui junto com o Edeilson para falar um pouco sobre os fundamentos da ética clássica e medieval para a disciplina de Computação e Ética do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, certo? Então vamos primeiro falar sobre a época da ética clássica. Ao redor de 650 anos antes de Cristo, temos um marco histórico muito importante para a ética em geral, que são as leis escritas em Atenas, no reinado do Lorde Draco, certo? A democracia ateniense estava nascendo e no reinado desse homem, as leis escritas foram tornadas públicas, o que antes eram restritas somente para a elite, ou seja, só a elite tinha acesso às regras, leis que todos os cidadãos deviam seguir. Então, os aplicantes da lei podiam pintar e bordar, o povo não ia ter certificação que as regras estavam sendo seguidas justamente. Mesmo as leis de Drácon sendo, claro, transparentes, eram muito severas. Tanto que para os crimes, incluindo, claro, o roubo, as leis draconianas, que é uma expressão que a gente usa hoje para leis ou regras muito rígidas, era a pena de morte. Para casos de roubo, pequenos ou grandes. Ou, no caso mais mínimo, você perderia a mão. Cortariam a sua mão fora se você roubasse. Vamos agora falar um pouco sobre mais eventos que aconteceu na era da Grécia Clássica. A ética clássica nasceu do colapso da mitologia como explicação moral, ou seja, antes o povo usava a mitologia grega como uma forma de explicar atos morais e ética para seguir. Aí a experiência democrática ateniense começou a nascer e a busca da felicidade e bem coletivo da humanidade, como o objetivo da humanidade, veio com a preservação da razão. Então temos aqui alguns eventos históricos importantes, como a Revolução Democrática. Antes, só uma ou duas famílias tinham reino sobre toda a civilização, a cidade, e agora tribos foram distribuídas ao redor da civilização para que as decisões governamentais sejam um pouquinho mais democráticas. A ascensão dos sofistas, as pessoas podiam ler e escrever, elas tinham muito mais privilégios em participar da política e moral, uma vez que agora a política é o compasso, né? É a bússola moral da sociedade, e a criação do Conselho dos 500, que são sorteados entre os cidadãos para formar o Conselho da Eclésia, que no caso a Eclésia seria o povo, né? As decisões do povo durante uma decisão governamental. Os filósofos da época temos, claro, o Sócrates, o homem mais conhecido da época, provavelmente da ética clássica. Ele tem a sua famosa frase: conhece-te a ti mesmo, ou seja, alguns pontos que ele induzia para a sociedade e todos conheciam ele era a razão como guia da ação moral, a virtude como excelência moral e a felicidade como fim último, ou seja, eudainomia. Ele introduziu que a vida ética está ligada diretamente ao autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais o bem geral você pode atingir, né? Que é o objetivo da sociedade como um todo naquela época. Outros filósofos como Sócrates, Sócrates já falamos, Platão e Aristóteles, todos tinham isso em comum. No caso, a felicidade e o bom e o bem comum constituem o fim último da existência humana e só podem ser alcançadas por meio da razão. A razão, durante a ética clássica e todo o período da era clássica, era pendurada na cabeça de todos como a ferramenta ultimato, né, para a ferramenta suprema para se aperfeiçoar e alcançar os objetivos que a ética propõe, que é o bem do conjunto. Continuando agora para o Edeilson, ele vai falar um pouco sobre a ética para os filósofos medievais. Dando continuidade com a ética medieval, né? As principais ideias, os principais filósofos, as principais diferenças entre a ética medieval e a ética clássica. Vamos discutir um pouco sobre isso,
Mas antes, é muito pertinente discutirmos um pouco o contexto no qual a sociedade estava inserida naquele momento. Naquele momento, estamos falando de uma sociedade que se baseava numa pirâmide, onde tínhamos a minoria, que seria o clero, que está no topo da pirâmide, orando por todos, a nobreza, que também no final do dia é minoria, que está no meio, que guerreia, e a base da pirâmide, que é a maioria das pessoas, são os que trabalham. Isso claramente, quando olhamos para a perspectiva da ética clássica, que visar o bem coletivo, isso vai gerar muita inquietação e tornar esse sistema inviável se for seguido os princípios da ética clássica. Claramente, quem está na base aqui não vai acreditar que esse sistema é justo. É por isso que, a partir dessa inquietação, temos o teocentrismo, né? Deus no centro de tudo, para conseguir justificar um pouco melhor de por que as coisas estão acontecendo dessa forma, né? Claro, isso é uma forma de interpretar a situação, mas enfim, durante esse período tivemos dois principais filósofos, mas para deixar um pouco mais claro esse ponto de vista, antes nós tínhamos a felicidade e o bem comum, né? São o fim da existência humana, né? E elas podem ser alcançadas por meio da razão, que é ética clássica. Já na ética medieval, a felicidade e o bem comum consiste do fim do último da existência humana e só pode ser alcançado por meio da fé e do dever. São palavras-chave aí. Reforçando a ideia, né, que a fé ela antecede a razão, né, para que as coisas comecem a fazer sentido no contexto no qual as pessoas estão inseridas naquele momento, né? Estamos saindo de uma sociedade onde a maioria das religiões eram politeístas para o cristianismo, que é monoteísta, e como um dos principais filósofos a ter relevância nesse período, temos o Santo Agostinho, onde ele introduziu a origem, ele introduziu a ideia de pecado e graça divina, ordem do amor, a cidade de Deus versus a cidade de homens, onde ele começa a falar que o ideal não é material, é sim o que temos após a morte, que é um mundo eterno. Ele introduziu ideias como o mal é simplesmente a ausência de bem, e o bem encontramos quando seguimos os princípios que temos, por exemplo, na Bíblia de Deus, né? Quanto mais próximos de Deus estamos, mais longe do mal ficamos. Ele traz essas ideias que foram bem complementadas pelo Santo Tomás de Aquino, né? Ele também é considerado santo, onde ele introduz as ideias de Aristóteles, que seria basicamente combinar razão e fé num sistema mais harmonioso. Ele fala muito sobre a ideia de lei natural, né? Dado os questionamentos de quando eu não tenho acesso a, por exemplo, a Bíblia Sagrada, que tem os princípios que Deus deixou e tudo mais a serem seguidos, como é que eu sei o que é moral e imoral de ser feito? Aí ele fala, o que é que você deseja para si, né? Você gostaria de ser morto hoje? A resposta da maioria claramente é não, então é imoral matar. Ele traz essas ideias, ele introduz a ideia de razão para justificar a existência de um ser maior, tanto é que um dos seus grandes feitos é demonstrar de forma lógica, utilizando a razão, utilizar. Tanto é que um dos seus grandes resultados também é demonstrar,
utilizando a razão e a lógica, 5 formas de demonstrar a existência de um ser superior. Aqui temos uma breve tabela que compara alguns conceitos chaves, o objetivo ético dos 5 principais filósofos que comentamos nesse trabalho, né? 3 da Idade Clássica, 2 da Idade Medieval, como eu comentei anteriormente. Notoriamente, nos 3 primeiros da Idade Clássica, nós temos muito a ideia de razão, a ideia de bem coletivo. Aqui o Platão já começa a dar algumas ideias de justiça na alma e na cidade. E como eu já falei, essas ideias amadurecem para algo como a salvação eterna, que o objetivo da sociedade é salvar a alma, tá? Visar ter uma visão. Temos uma sintetização, como eu comentei, da razão e da fé, e por aí vai. Então, em resumo, seria isso. Agradeço pela atenção e as referências estão no relatório, onde colocamos também mais exemplos e esclarecemos melhor várias ideias desses grandes filósofos da Idade Clássica e Medieval. Obrigado pela atenção.